Bondoso Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome. Graças te damos por este dia, por esta noite, por estarmos aqui reunidos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe as vidas dos nossos amigos que aqui já estão, aqueles que porventura ainda estão por vir. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a chegada deles aqui. Hoje nós traremos um tema muito importante, muito interessante para a nossa salvação, para a nossa fé e a viva esperança que temos no Senhor Jesus. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, amigos? Tudo bem? Olha que bom. Tudo bem, querido? Deus abençoe e sejam muito bem-vindos, tá? É sempre bom ter pessoas diferentes aqui. Então, assim, olha, nós vamos distribuir essas Bíblias para vocês, tá bom? E a gente vai procurar acompanhar os textos bíblicos, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. É muito importante. Porque nós vamos falar sobre o novo nascimento. Antes de começarmos a entender sobre este tema, eu quero trazer aqui uma retrospectiva para vocês, daquilo que já foi ensinado, daquilo que já foi estudado aqui. Nós iniciamos esse trabalho aqui no dia 12 de novembro, no dia das crianças. Não, 12 de novembro. Dia das crianças é 12 de outubro, né? Ok? Então assim, amigos, nós iniciamos esse projeto aqui no bairro Lagoa. A nossa intenção sempre foi trazer conhecimento para a comunidade acerca da fé, para que nós possamos professar uma fé viva, eficaz e verdadeira, sabendo e conhecendo quem é o Deus a qual nós professamos essa fé, sabendo e conhecendo, à luz da palavra de Deus, os motivos pelo qual a humanidade está sendo mantida como um grande refém em um planeta sequestrado. Nós ensinamos aqui que a felicidade não está apenas no obter e consumir o material, mas a felicidade está em, de fato, você ser livre para aproveitar aquilo que você tem, a tua liberdade religiosa, a tua liberdade de expressar a tua fé em Deus, a liberdade de você usufruir o bem-estar na tua família, a convivência com Ele, a liberdade de você poder respirar livremente e uma série de fatores que de fato constituem a nossa felicidade. Outra coisa que nós trouxemos aqui, amigos, para vocês foi a veracidade da palavra de Deus, como a palavra de Deus, as Santas Escrituras, o caminho, a verdade, todos esses títulos é atribuído à Bíblia Sagrada. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está aqui, diga eu. Muito bem. Então nós falamos para vocês que a Bíblia Sagrada, ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é apta para discernir a intenção do coração. Ela é apta para corrigir, para redarguir, para ensinar. Toda a palavra de Deus contém as instruções acerca do Criador para a criatura. É como se eu compro aqui um equipamento eletrônico e junto com ele vem um manual acerca daquele equipamento. Para qualquer situação que ele precisar de um conserto ou de uma melhora, aquele manual vai me instruir. Então Deus também nos deu a sua palavra como manual para que nós possamos viver mais feliz e melhor. Aqui nos é revelado aquilo que é agradável a Deus. Aqui nos é revelado também o inimigo pelo qual nós devemos evitar e lutar, ok? A razão pelo qual a humanidade está vivendo esse grande conflito. Nós também trouxemos muitos outros assuntos aqui acerca da grande guerra, onde começou essa guerra entre o bem e o mal. Nós descobrimos que essa guerra começou a partir de um anjo que não aceitou e nem estava feliz com a forma ou com como ele foi criado, e esse anjo agora suscitou a ideia de querer ser mais do que ele era, e ele se rebelou contra Deus e partiu para uma guerra, e nesta guerra ele foi derrotado e lançado para essa terra. Chegando aqui, ele encontra o casal perfeito, e ele, com sua astúcia, consegue enfiar o engano e a mentira no coração do casal, e por causa da desobediência desse casal, o pecado veio a existir entre nós, e o pecado existindo também veio a consequência dele, que é a morte. Por que o ser humano morre? Porque a morte é a consequência do pecado. A Bíblia diz que todos pecamos e estávamos impossibilitados de chegar a Deus, e agora o Senhor Deus se revela para o homem e
cria uma situação, monta um plano salvífico para a remissão do pecado do homem e uma reconciliação com ele. Nós aprendemos aqui, a Bíblia expõe as armas que o dragão usa para atacar e para subjugar a humanidade. Nós aprendemos aqui que ele usa a astúcia, que é a arte de enganar sem ser percebido. Ele usa o engano, que é atribuir virtudes ao indivíduo que não existem. Ele também vem com a mentira, e a Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio, pois ele é pai da mentira, chama ele de homicida, e diz também que todo aquele que mente é filho do... porque ele é o pai da mentira. Então todo mentiroso automaticamente também é filho do diabo. E nós mostramos para você aqui o cordeiro, ou seja, aquele que foi enviado para ser o sacrifício para a remissão dos nossos pecados, que é Jesus o nosso Senhor. Ele também nesta guerra, ele disponibiliza para nós armas poderosas em Deus, para que nós possamos lutar contra as investidas e as fortalezas do inimigo. E quais são as armas? A primeira delas é o amor. A segunda arma que o Cordeiro disponibiliza é a misericórdia. A terceira arma que o Cordeiro disponibiliza é o que? A bondade. A quarta arma é o que? A palavra de Deus e, claro, e não menos importante, a oração como quinta arma. Então nós temos amor, bondade, misericórdia, a palavra e a oração, para lutarmos contra as astúcias, os enganos, as mentiras e a violência de Satanás. Todas essas armas que os Cordeiros disponibiliza para nós é o reflexo daquilo que ele usa para conosco. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ok? E no que consiste o amor a Deus? Em obedecer os seus mandamentos. Como é que você pode agradar a Deus? Sendo obediente. Ok? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, ou seja, o fato de estarmos hoje aqui gozando de saúde e tendo essa liberdade de expressar a nossa fé, então isso é fruto da misericórdia de Deus. A Bíblia diz: dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então isso é obra misericordiosa de Deus. Muita gente deita para dormir e não acorda. Então se acordamos e voltamos a respirar, é porque o Senhor é misericordioso. Outra arma que a Bíblia fala acerca da arma que nós temos para lutar nessa guerra espiritual é a bondade de Deus. A Bíblia diz que a bondade de Deus é que leva o homem ao arrependimento, ou seja, por nós mesmos, estando contaminados com essa natureza pecaminosa, cheia de concupiscências, recorrente a essa contaminação pelo pecado, nós não poderíamos já chegar a Deus, mas Deus é tão bom que a Bíblia diz que Ele nos escolhe, levando o homem a reconhecer o estado pecaminoso dele e a arrepender-se de suas ações. Então a bondade de Deus é que leva o homem ao arrependimento. É uma arma poderosa que nós podemos usar. Outra arma poderosa é a própria palavra de Deus. Nós vimos Jesus Cristo vencer as tentações, as investidas de Satanás, uma vez que ele usa até textos bíblicos, mas se você não tiver conhecimento da palavra, você pode facilmente ser enganado por Satanás. Então, com o conhecimento, você pode vencer as astutas, os enganos e as mentiras de Satanás. Mas se você não tiver conhecimento, a palavra de Deus diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Ou seja, o que nós estamos trazendo para vocês é conhecimento da palavra de Deus, para que você possa lutar contra as investidas, contra os enganos, contra as mentiras de Satanás. Porque se é uma guerra no mundo espiritual, você precisa lutar com armas espirituais. Ok? Porque não podemos lutar essa guerra com armas físicas, como revólveres, pistolas, enfim. As nossas armas são espirituais, para desfazer as potestades, os principados e as forças que atuam nas regiões celestiais. Quem entendeu, diga amém. Então nós falamos sobre as armas do Cordeiro. Falamos também sobre este mundo por um fio. E nós falamos que este mundo está por um fio, por quê? Porque a humanidade está sendo mantida por um sistema que corrompe, que engana e as mantém aprisionadas, que chama-se mundanismo, que é tudo que é oposição às verdades, à bondade e à palavra de Deus. Então uma pessoa que vive em oposição a Deus, uma pessoa que vive pecando contra Deus deliberadamente, ele está dentro de um contexto mundanista, ok? Que é um conjunto de ações e de filosofias e de empregação de ações que se afastam de Deus. E de lá para cá nós viemos trazendo inúmeras outras palestras para você. Falamos como podemos agradar a Deus. Como é que nós podemos agradar a Deus? A Bíblia diz que obedecer os mandamentos do Senhor é o princípio da sabedoria. E
obedecendo os mandamentos do Senhor, você de fato está procurando agradar a Deus. Isso causa uma transformação de dentro para fora. Paulo diz em sua carta aos Romanos assim, que é necessário que nós possamos renovar a nossa mente, e isso exige um sacrifício vivo e voluntário. Aí acontece um renovo mental em nossa mente, de quê? Para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós falamos dos mandamentos do Senhor. Nós falamos para você que os mandamentos do Senhor, eles restauram a alma. E o que é a alma? Constituído que eu e você somos uma alma. Deus criou o ser humano do pó da terra, soprou em sua narina, e o homem passa a ser uma alma vivente, um ser vivente, ok? Logo a soma de pó da terra com fôlego de vida é igual a alma vivente. E Satanás quer destruir o que? A alma. O pecado quer destruir a alma. Então a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor, eles restauram a alma, ou seja, ele serve para trazer uma estrutura, uma restauração para nós. É também uma relação entre você e Deus, e você e o seu próximo. E você aprendeu aqui também que Jesus Cristo, ele não veio para abolir a lei do Senhor, mas ele veio cumpri-la. Seus discípulos cumpriram, as mulheres que acompanhavam Jesus cumpriram, os apóstolos cumpriram. Nenhum momento você vê na Bíblia eles deixando o mandamento do Senhor para fazer a vontade deles, ok? Outra coisa que nós vimos aqui é que o iníquo, ou seja, foi profetizado acerca do iníquo, aquele que cuidaria em mudar o tempo e a lei do Senhor. E isto aconteceu, segundo o profeta Daniel profetizou, quando Constantino, um imperador romano, muda a lei do Senhor. Primeiro ele se converte ao cristianismo, mas ele quer fazer também ele quer trazer os deuses pagãos de Roma para dentro do cristianismo. Aí surge a igreja romana, católica romana, e lá nos concílios de Trento, lá no concílio de Laodiceia, lá no concílio de Nicéia, você percebe que nesse período foi mudado a lei do Senhor, ou seja, a guarda do sábado para o domingo. E nós vimos na palavra de Deus que em nenhum momento a Bíblia faz menção do domingo como o dia do Senhor. Apenas indica que no primeiro dia da semana Jesus ressuscita, mas no sábado o Senhor Jesus estava aguardando lá no seu túmulo, ok? E na sexta-feira as mulheres, os discípulos de Jesus se preparavam para fazer aquilo que era a preparação do corpo de Cristo, amém? E de lá para cá nós vimos trazendo essas estruturas. Nós mostramos para vocês as leis que foram cravadas na cruz, as leis cerimoniais, as leis dos sacrifícios de manjares, de animais. Todos esses sacrifícios, essas leis já não precisam mais ser realizados. Nós temos livre acesso a Cristo, a Deus, através de Jesus Cristo. Se você pecou e reconhece, se você busca arrependimento daquela ação, você pode recorrer a Deus através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que está ao lado de Deus, sentado no trono de Deus, lá no templo santo, ele está intercedendo por nós, amém? Hoje nós vamos trazer um assunto de muita importância para a nossa fé. Quem crê em Deus, diga amém, amém. Quem crê em Jesus, diga amém. Quem quer Jesus como seu Salvador, diga amém. Quem quer Jesus como seu Senhor, diga amém. Porque só tê-lo como Salvador não é o suficiente, você precisa tê-lo como Senhor. Isso consiste em quê? Em obedecê-lo. E o Senhor deixou os exemplos, claro, para que nós pudéssemos obedecê-lo. Ele mesmo foi o exemplo, Paulo foi o exemplo, os apóstolos foram o exemplo, ok? Para que nós pudéssemos seguir. Então Jesus Cristo falou também acerca daquilo que é necessário para que nós possamos caminhar para a nossa salvação. E um dos critérios da salvação é também passar por esse processo aqui, chamado novo nascimento. Então a pergunta que eu faço para você: é possível nascer 4 vezes, sim ou não? É possível nascer? Amém? Fisicamente falando, não tem como, né? Mas nós vamos entrar num contexto espiritual. Nós vamos falar acerca do nascimento, ou as 4 possibilidades que é necessário nascer, amém? Então fique atento. Você já recebeu uma Bíblia aí? Você que pode? Então fique atento, porque tudo que nós falarmos aqui é conforme a palavra de Deus nos instrui, amém? Vamos lá? Primeira referência: nascido de mulher. Quem nasceu de uma mulher aí, levanta a mão. Vamos lá? Não é possível. Todo mundo aqui nasceu de uma mulher, né? Então o indivíduo, o ser humano que nasce da mulher, como todos nós nascemos, isso é o nascimento carnal, né? Então Jó fala dessa ocasião aí, ó. Você vai abrir aqui no livro de Jó. Esse é o primeiro nascimento, tá?
Eu vou fazer uma pergunta no final dessa palestra aqui, quem responder vai ganhar 500 talentos. Vamos lá. Livro de Jó está antes de Salmo, no capítulo 14, ok? Versículo de número 1. Aí você mantém a sua Bíblia aí no livro de Jó, porque logo na frente a gente vai trazer mais uma referência. Primeiro nascimento que nós vamos falar hoje aqui é o nascimento da mulher. Nascido de mulher. Todo mundo nasceu de uma mulher aqui, né? Ninguém nasceu de uma chocadeira, ninguém nasceu em algum tipo de ventre artificial. Todo mundo saiu, é claro, do ventre materno de uma mulher. Amém? Mas nesse contexto, Jó diz assim, ó: o ser humano nascido de mulher vive um breve tempo. A Bíblia está dizendo, cheio de inquietação. Ou seja, o ser humano, quando ele nasce de uma mulher, ele já sabe que ele tem um breve tempo. E isso causa o que nele? Uma inquietação. Porque ninguém quer morrer, né? Por mais que a gente sabe que nós temos um tempo limitado. Então, quando se nasce, você tende a crescer, aí com o tempo você envelhece, e por causa do envelhecimento, vem também a morte. Isso causa uma inquietação. Ok? Então o Jó está dizendo aqui, o homem nascido de mulher, ele tem um breve tempo, e é cheio de inquietação. Ok? Aí nós vamos ver aqui também, Jó falando aqui, ó, como é este homem, quando é que ele nasce de uma mulher, o que é a situação dele, no capítulo 15 aqui, ó, 15, aí na outra página, no versículo de número 14, ele diz assim, ó, começa com uma pergunta, ele diz, o que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Ok? Veja bem, primeiro nós vimos que quando nós nascemos e temos o conhecimento da morte, e isso causa uma inquietação. E o que é nós para que sejamos puros? E o que é nós para que sejamos justos? Ou seja, não há possibilidade de alguma forma, nós, por nós mesmos, nos justificar diante de Deus, ok? E nem nos purificar por nós mesmos. Então o homem já nasce inquieto e sem possibilidade de nenhuma de ter uma justificação de si mesmo ou ser puro por si mesmo. Ele precisa de uma intervenção, ele precisa de uma ajuda, sim ou não? E você vai entender por que ele precisa. Vamos lá. Ó, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver aí. Isaías, depois de Salmo. Depois de Provérbios, depois de Eclesiastes, Isaías, capítulo de número 1, versículo 5. A página é 635. Primeiro nascimento que o ser humano é possível. Claro, nasce de uma mulher. E ele já nasce inquieto por causa da questão da morte. Ele nasce impossibilitado de fazer qualquer coisa de si mesmo para se justificar, ou até mesmo para poder se purificar. Então isso causa também uma inquietação no ser humano, ok? E segundo Isaías, ele se encontra em um estado desesperador, e nós vamos ver a outra referência. Primeiro Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim, ó: por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas e nem tratadas com azeite. Veja bem, a descrição aqui é que o ser humano, ao nascer, e esse estado de inquietação dele, por causa do temor, por causa da maldição da morte, que é fruto do pecado, que é o salário do pecado, ok? Ele está em
situação extremamente desesperadora, como alguém que está cheio de enfermidade, cheio de chaga do corpo, cheio de dores, cheio de feridas abertas, cheirando mal. Imagine, o pecado na pessoa é como se ele tivesse cheio de feridas, cheio de chaga, que causa dor, que causa inquietação, que causa desespero, ok? E o profeta Isaías trata dessa ideia, quando ele diz assim, ó: por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas e nem tratadas com azeite. Ou seja, o profeta fala de uma contínua rebeldia em viver no pecado, ok? Porque o homem já nasce com essa natureza pecaminosa, ok? Tudo bem? Então ele faz uma referência do pecado em nós, como se fosse chagas, como se fosse feridas, como se fosse essas feridas causassem dor constante em nós. Vocês estão entendendo o que o pecado representa no ser humano? Então tá, agora no livro dos Salmos, no número 51, versículo 5, nós vamos ver outra referência. 51, você vai ver aqui mais um estado da razão pela qual nós estamos falando desse estado desesperador do ser humano quando nasce, nascido de mulher. Capítulo 51, versículo 5, está na página 530 do livro dos Salmos. Você tem que ficar bastante atento, que você vai entender a razão pela qual nós estamos falando. O tema da nossa palestra hoje: é possível nascer 4 vezes? Eis a pergunta, ok? Nós vamos falar de nascimento, ok? Segundo a palavra de Deus e segundo a orientação do próprio Cristo, para aquele que professa a fé nele, aquele que crê e que vive uma esperança. O Salmo capítulo 51, versículo 5 diz assim, ó: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista reconhece que ele nasceu na iniquidade, ok? O que é iniquidade? Iniquidade é todo tipo de pecado existente, ou a capacidade de pecar, de executar, de execução do pecado. Quem entendeu, diga amém. Então ele nasceu na iniquidade, e em pecado ele concebeu a sua mãe. Ele nasceu contaminado em um mundo já corrompido, e ele já nasce com essa natureza entranhada em sua vida pecaminosa. Tiago chama isso de concupiscência, ou seja, desejos pecaminosos que são influências do pecado, que são recorrentes do pecado. Lembrando que a gente é atraído pelo que vê, né? E a gente sempre está desejando algo, e esse algo que é contrário e é oposto a Deus, isso é um desejo pecaminoso. Então o salmista deixa claro para nós que ele já nasce nesse contexto, e isso causa um desespero no ser humano, porque aqui na carta de Paulo aos Romanos, ele vai dizer para nós no capítulo 6, versículo 23, que o homem está o quê? Perdido. Imagine você ter essa concepção, essa convicção de que você está perdido e não há nada que você possa fazer por isso. Você já nasce nesse contexto, contaminado e perdido. Então você entra num estado desesperador, porque não tem nada que você possa fazer para que você possa, de alguma forma, não escapar dessa perdição, sim ou não? Então quando o ser humano nasce, ele já nasce no pecado, num contexto de pecado. Ah, mas a criancinha que morre, aí tem outra situação, ok? Um bebê recém-nascido, que não consegue sobreviver, nesse contexto, ele não está condenado pelo pecado, porque ele ainda não pecou. Ele nem tem consciência do pecado, porque a Bíblia diz que o que é pecado? Pecado é transgressão da lei, porque se não tivesse lei, não tinha pecado. Então uma criança não tem consciência disso, mas ele nasceu num mundo contaminado, ou seja, mais para frente em vida, ele vai agora começar a ter uma vida decisiva, e muitas delas inclinam para o pecado. Aí, uma vez pecado, irmão, aí nós estamos nesse contexto aqui. Então, nós vimos Isaías dizer que o pecado é como feridas abertas, fétidas, cheias de dor no corpo humano. E nós vimos o salmista falando aqui que ele nasceu na iniquidade, ou seja, corrompido pelo pecado, contaminado pelo pecado, e isto ele
foi passado para ele quando ele nasce da mãe dele, ou seja, um homem nascido de mulher. E Paulo vai dizer aqui aos romanos que o homem que nasce neste mundo corrompido e no pecado, ele está perdido. Veja bem a carta do capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos, página de número, versículo 23, página de número 1060. Ele vai dizer para nós que a consequência do pecado é a morte. Ok? A consequência do pecado é a morte. Ou seja, nascemos no pecado, estamos vivendo em um corpo pecaminoso e uma natureza que é inclinável ou totalmente que recorre ao pecado, ok? E Paulo diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas a boa notícia é que nós temos a possibilidade, nós somos presenteados com Deus, com a vida eterna. Isto é um presente de Deus. Ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ok? Então, para que nós possamos ser beneficiados com esse presente da vida, significa que nós precisamos passar por outros processos. Já nascemos perdidos, mas o Senhor tem um presente para nós, e o presente é a vida eterna. Nascemos, já é o dom da vida, ok? E a eternidade passa a ser um presente para esse mundo corrompido. Mas aí Jesus vai indicar para nós o processo pelo qual nós possamos agora ser beneficiado pelo presente da vida eterna, porque já nascemos no pecado, e isso causou em nós um desespero, porque a condenação do pecado é a morte. E você viu Jó dizendo que o homem sabe que tem breve tempo, e isso causa-lhe uma inquietação, porque segundo Jó também ele diz, o que é o homem para que se justifique, e o que é o homem para que se purifique? E a Bíblia diz no capítulo 49, versículo 7 de Salmo, que ninguém pode remir ao irmão. Eu não posso absolver o meu irmão dos seus pecados, eu não posso de forma nenhuma remi-lo, ok? Assim como o pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai, só há um caminho para a salvação, e graças a Deus, ele está disponível para nós, é gratuito, como diz, o dom de Deus, o presente de Deus é a vida eterna, é gratuito, ok? Então veja bem, irmãos, nós estamos falando do primeiro nascimento do ser humano, ele nasce inquieto por causa do pecado dessa natureza, ok? Mas há também, amigos, uma solução, aí onde entra o próximo nascimento. Ok? Você vai abrir em João capítulo 3. Vai voltar um pouco aí. João capítulo 3, versículos de número 6. Nós vamos ver a segunda opção de nascimento. Nós fazemos uma pergunta aqui no princípio: é possível nascer 4 vezes? Sim ou não? Sim! É possível, é claro que num contexto espiritual com o físico. Se nasce uma vez, da mulher, fisicamente, naturalmente, mas precisa se nascer também no espiritual, no sobrenatural de Deus. E isto é possível pela fé. Quem crê em Deus, diga amém. Quem crê na salvação de Jesus Cristo, diga amém. Então nós precisamos acrescentar isto, as instruções de Cristo, para se tornar possível essa grande salvação em nós. Não basta simplesmente nós sairmos de casa e irmos para uma determinada igreja ou recinto como é que eu posso dizer, para algum ambiente religioso, achar que essa ação ela vai trazer salvação. Pode trazer refrigério, pode trazer uma minimização de culpa ou de alguma aflição que você está sentindo, mas isso não é sinônimo de salvação. Salvação é causado na pessoa a partir do momento que ela começa a crer no Salvador, e a partir dessa fé ela toma atitudes, que são ações de prática, ou seja, das instruções do Senhor. Então Jesus disse assim, é preciso você nascer do que, irmão? Do Espírito. Olha só, João capítulo 3, versículo 6 diz assim, você encontrou aí, página 992, diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito. Então veja bem, quem nasceu da carne, ele ainda está no contexto da carne, porque nascido da carne é carne, mas nós precisamos nascer também do Espírito,
ok? E nós vamos ver agora aqui em João 3, do capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Você volta um pouquinho, o texto diz assim, ó. Jesus responde. Eu vou ler o contexto todo, que é para você entender. Começa a partir do versículo 1 do capítulo 3. Diz assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ok? Um dos principais dos fariseus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, que é mestre. Ele disse: sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus, agora o versículo 3 aqui, ó. Respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus responde a pergunta daquele homem. Nicodemos, ele era um fariseu, um principal, ou seja, ele era um homem de autoridade e de respeito dentro do clero religioso da época. Ele era um homem que ele tinha a lei em suas mãos e ele era respeitado pelas pessoas como um ensinador, como um mestre da lei. Só que ele era do partido dos fariseus. Existia dois partidos na época, os fariseus e os saduceus, e tinha lá também outro partido chamado os essênios, e tinha alguns escribas, uma série que formava aquele conjunto religioso. À noite, ele, impressionado com esse novo profeta que havia surgido, ele foi até Jesus, e ele foi escondido dos demais, porque ele não queria que as pessoas o vissem falando com Jesus. Até então, Jesus era uma espécie de oposição a eles, ou eles eram a oposição a Jesus. E ele chega até Jesus, ele reconhece que Jesus, ele só poderia ter vindo de Deus, porque ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia. Aí ele pergunta, aí Jesus disse assim: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Sabe por quê? Porque assim, sem nascer de novo, ninguém pode ir ao reino do céu. Nós falamos aqui que nós nascemos de uma mulher, sim ou não? Já nascemos no estado pecaminoso, mas Jesus disse agora que nós precisamos nascer de novo. Jesus está falando de um nascimento agora no Espírito, ok? Para que nós possamos viver e alcançar essa condição de salvação, da condenação da morte pelo pecado, que está na nossa natureza pecaminosa. Aí Jesus continua dizendo assim, ó: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos faz a pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Veja bem, Nicodemos achou que Jesus estava falando do nascimento natural, mas Jesus diz assim para ele, no versículo de número 6, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, mas você precisa entender que é preciso nascer do Espírito. Ele diz assim, ó: porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a natureza pecaminosa do homem nascido da carne, ele está condenado pela contaminação da carne, mas agora ele precisa nascer do Espírito, porque se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino do céu. Por isso a importância da gente entender os critérios para a salvação. Nós queremos Jesus como nosso Salvador, mas nós precisamos entender as condições, os princípios que nos pode dar essa salvação.